convidamos você para conhecer o nosso universo sobrenatural, com histórias reais e contos que dominam o imaginário popular. Fatos cheios de mistério e sem explicação. Toda sexta-feira você vai encontrar em nosso canal sempre um novo conto. Agora, fique com mais uma história feita especialmente para você e tenha bons pesadelos. E se você curtiu o nosso conteúdo, não esqueça de deixar um like e, se possível, compartilhe os nossos vídeos. Assim, você estará ajudando o crescimento do nosso canal. A cultura popular brasileira tem uma riqueza sem igual, com elementos que se misturam, criando assim personagens que povoam o nosso imaginário. As incríveis histórias que foram contadas pelos indígenas, africanos e portugueses fizeram surgir lendas cheias de mistérios, revelando seres místicos que se fundem com o mundo real e o imaginário. Com certeza, você deve conhecer algumas histórias do nosso folclore, como o caipora, a mula sem cabeça, o saci, o boitatá, entre outros. Mas hoje conheceremos uma lenda que envolve duas versões. Uma é a história de um escravo e sua esposa grávida e um animal de estimação do seu patrão. E a outra, a história de um rei de Portugal que foi encantado em uma ilha do estado do Maranhão. Conta a história que no tempo da escravidão, às margens do Rio São Francisco, existiam muitas fazendas de gado. E em uma delas, trabalhava um escravo chamado Francisco e sua esposa, que se chamava Catarina, que estava grávida do primeiro filho do casal. Ele trabalhava para um rico fazendeiro que possuía muitas cabeças de gado, e Francisco era um dos responsáveis que cuidava de uma parte do seu rebanho. Um certo dia, a sua esposa sentiu um forte desejo de comer língua de boi. O marido ficou angustiado com o pedido e não sabia o que fazer. Foi quando a sua esposa o convenceu a matar um boi, pois o número era tão grande que seu patrão não iria sentir a falta de apenas um gado. Francisco decide seguir o conselho e abate um boi e entrega a língua para sua esposa, que prepara o prato. Em seguida, reparte o restante do animal com os seus vizinhos. Porém, um arrependimento tomou conta de Francisco, ao perceber que poderia ser descoberto pelo seu senhorzinho. Então, ele não pensa duas vezes e foge com sua esposa no meio da noite para uma cidade distante. Dias depois, o fazendeiro passeava pelo seu rebanho e sente a falta do seu boi predileto, que veio do Egito, e pergunta aos seus escravos sobre o animal. E todos diziam não saber o seu paradeiro, até que um escravo que não recebeu nenhuma parte do animal, revoltado, conta que Francisco havia sacrificado seu animal preferido. O fazendeiro entra em desespero e uma tristeza sem fim toma conta do seu ser. Desesperado, ele tenta de tudo para ressuscitar o seu animal preferido, recorrendo a curandeiros, rezadeiras e até pajés, mas não consegue êxito algum e a tristeza toma conta do seu coração. A história se espalha pela região e alguns anos depois, o filho do casal já estava crescido e era um garoto esperto e pergunta aos seus pais sobre os acontecimentos. Arrependido, o casal conta tudo ao seu filho. Eles retornam para a fazenda, mesmo que esta decisão lhe custasse a vida. Quando o casal chega na fazenda com seu filho, encontra o fazendeiro em profunda depressão. Eles vão até a antiga casa e o menino
encontra os chifres e o rabo do boi. O garoto pega as partes que sobraram do animal, observa os chifres e a cauda, e em seguida sopra na cauda do animal e algo inacreditável acontece. O animal ressuscita, e o fazendeiro, ao ver o seu animal vivo outra vez, é tomado de uma felicidade incontrolável e perdoa os seus escravos. Essa lenda, porém, sofre algumas alterações dependendo da região. Vamos falar de uma lenda que envolve o mesmo animal místico, porém com elementos ainda mais profundos, onde um jovem rei decide iniciar uma jornada contra os inimigos mouros que viviam no Marrocos. O rei de Portugal, Dom Sebastião, estava com 24 anos quando partiu com seu exército numeroso em direção ao Marrocos, em seus navios, e aportaram no porto de Tanger e seguiram para Alcácia Quibir. Ele pensava ser o mensageiro de Deus contra os mouros que seguiam a doutrina islâmica. Os dois exércitos travaram uma batalha, porém Portugal é massacrada pelo inimigo. E alguns relatos históricos dizem que o jovem rei foi visto pela última vez em seu cavalo, lutando contra o inimigo. O seu corpo nunca foi encontrado, criando assim uma crença que ele retornaria triunfante para enfrentar novamente o inimigo. Outro relato diz que o jovem monarca sumiu misteriosamente quando lutava diante de todos. Porém, outra teoria diz que Dom Sebastião conseguiu fugir com uma parte do seu exército. No meio da viagem, perdeu a rota e o seu navio veio parar na ilha do Lençol, entre os municípios de Turiaçu e Curupuru, no estado do Maranhão, onde existem dunas de areia semelhantes ao que o rei havia encontrado na Batalha de Marrocos. Ele e sua tripulação foram encantados, sendo aprisionado na ilha. O jovem rei foi transformado em um touro negro com uma estrela brilhante na testa, que aparece na praia nas noites de sexta-feira, quando a lua está cheia. Reza a lenda que aquele que avistar o touro e tiver a coragem de extrair a estrela brilhante da testa do animal, quebrará o encanto, e o jovem rei será liberto junto com a sua tripulação. A cidade de São Luís será tomada pelas águas, e em seu lugar surgirá um reino de cristal, e o rei retornará para Portugal em seu navio, e restabelecerá o seu reinado. A pessoa que quebrar o encanto se tornará muito rico e poderoso, e se casará com uma das 3 filhas que foram adotadas pelo jovem rei no período da sua jornada no Marrocos. A Ilha do Lençol guarda os seus mistérios, com animais coloridos que se destacam nas noites de lua cheia, e outro fenômeno é visível no local, onde existe um grande número de pessoas albinas que vivem basicamente da pesca e bebem água da chuva, que são armazenadas em poços cavados pelos seus moradores. E algumas dessas pessoas simples que vivem no local juram que nas noites de sexta-feira, quando a lua está cheia, já viram cavaleiros medievais com suas armaduras e seus cavalos passeando na beira da praia do Lençol. Porém, o que chama mais atenção é que esse tipo de animal não existe na ilha, sendo assim, impossível de ser visto no local. E tudo que há no lugar pertence a ele e que nada pode ser retirado sem a sua permissão. Os que vivem na ilha diz que o reino do rei está no fundo do oceano, onde vive com sua corte. A lenda de Dom Sebastião continua forte e muitos são os que acreditam em tudo que foi relatado neste conto. Boa noite e até o próximo Contos da Madrugada. Se você gostou do nosso conteúdo, então curta, compartilhe e
se inscreva no nosso canal. E muito obrigado. Até a próxima!